Bom dia, pessoal! E hoje nós vamos fazer a correção, da atividade que eu enviei para vocês sobre polígono, tá bom? Foram 4 questões. Na primeira questão, ele pergunta assim: todo polígono regular possui, e aí tem 4 alternativas. A. Apenas 4 lados com medidas diferentes? Não, né? Ele não pode só ter 4 lados. A gente viu que tem polígonos que tem 5, que são os pentágonos, 6, os hexágonos. Então ele pode ter mais de 4, como pode ter menos, né? Que a gente viu também o que tem 3 lados, que são os triângulos. Então não é a letra A. Vamos ver a B. Apenas 4 lados com mesma medida? Não, né? A gente viu que ele pode ter mais. Ele precisa sim ter as mesmas medidas, mas ele não precisa ter só 4 lados. Todos os lados com medidas diferentes, a C? Não, né? A gente viu que ele precisa ter as medidas iguais. E a letra D, todos os lados com a mesma medida. Ok, então é a letra D. Ele precisa ter todos os lados, que podem ser 3, 4, 5, enfim, 10, mas ele precisa ter as mesmas medidas. Então é a alternativa D. Na 2 ele diz assim: o pentágono é um polígono de quantos lados? O pentágono é um polígono de 5 lados. E aí você marca a alternativa C. Questão 3. Um polígono de 6 lados é um polígono chamado de hexágono, né? Alternativa B. E a 4 ele pede para você relacionar o nome do polígono, né? E a quantidade dos seus lados. E aí quando você relacionar, a sequência vai ficar E, F, A, B, D e C, tá bom? Então essa foi a nossa correção da atividade complementar. Lembrando que ela não precisava me enviar, tá certo? Vocês vão fazer agora uma atividade sobre polígono, que está no livro, na página 139, tá? São 6 questões só que nós iremos fazer para estudar triângulos. E aí depois é que eu vou fazer uma atividade para que vocês me enviem sobre os quadriláteros, as retas, né? Os 3 assuntos, tá? Vai ser atividade sobre as retas paralelas ou concorrentes, sobre os polígonos e sobre os triângulos, tá certo? Então na próxima aula a gente vai estudar triângulos. Hoje nós vamos só terminar a atividade do livro, que está na página, que eu acabei de falar, 139. E aí a questão número 1, dá para vocês aí, ó, 4 figuras, né? 4 polígonos. E ele pede para que você coloque se é convexo ou não convexo, tá certo? Então vocês olham para o polígono, né, de acordo com o que eu falei na aula passada, e vão me colocar só os nomes, convexo ou não convexo. Na questão 2, ele diz assim, ó, marque com um X nas figuras geométricas espaciais, cuja planificação é composta apenas por polígonos. Vocês vão ver aí que são figuras, né? E elas vão ser compostas só por polígonos. E aí vão ter 2 figuras que são corretas, tá? E você marca um X nesse quadradinho. 2 delas não vão ser. Só em você olhar, vocês observam. Eu vou pegar polígonos e vou montar uma figura. Qual delas eu consigo montar com os polígonos? Ok? Na questão 3, ele diz o seguinte: escreva o nome dos polígonos que pode ser identificado na superfície dos poliedros a seguir. E aí vocês vão ver a quantidade de lados para poder determinar o nome desse polígono. Lembrando, pessoal, que vocês vão olhar as laterais, tá? Porque ele pede na superfície. Então vocês vão olhar as laterais, vocês não olhem a base, tá? Então vocês vão contar os lados dele, vão determinar o nome dele, ok?
Tipo aí na letra A. Na letra A, se eu contar as laterais, eu vou ter 5. Então, ele vai ser um pentágono, tá certo? E aí você vê com os demais. Na questão 4, ele diz o seguinte: entre as figuras geométricas espaciais a seguir, qual apresenta um polígono em sua planificação? Então, apenas um deles vai representar um polígono na sua planificação. Então, vocês olham, só tem 3, A, B e C, e aí você marca não, né? Coloca a alternativa. É a A, é a B ou é a C? Apenas um deles. Na questão 5, diz o seguinte: a tela representada ao lado foi pintada por Waskiski. Note que o artista fez o uso de alguns polígonos na composição dessa obra. Então, vocês estão vendo que é um quadro e nesse quadro tem vários objetos, né? Figuras. E aí, pessoal, vocês vão olhar e vão ver que figura que a gente está estudando eu consigo ver nesse quadro. Seria triângulos, tem triângulos aí, tem quadrados, tem quadrilátero. E aí vocês vão olhar e vão me dizer, tá certo? É só olhar o quadro que está do lado da pergunta. Questão 6 diz o seguinte: de acordo com as medidas indicadas, verifique se o polígono é regular ou irregular. Em seguida, classifique cada um deles quanto à quantidade de lados. Então, aqui vocês vão ter duas atividades em uma. Primeiro, vocês vão me dizer se ele é regular ou irregular. Lembrando, né, que para ser regular, as medidas dos lados e as medidas do ângulo dentro do polígono, eles têm que ser o quê? Iguais. Se tiver um diferente, não vai ser, tá certo? Não quer dizer que os lados têm que ser iguais aos ângulos, não. Os lados podem ser todos 10, vamos dizer assim, né? Todas as medidas dos lados 10 e os ângulos podem ser todos 15, ok? Então, 10 e 15 é diferente, só que os lados são iguais e os ângulos também são iguais, são todos 15. Então, ele seria regular, tá bom? Então, vocês observem se as medidas dos lados são iguais e se as medidas dos ângulos também são iguais. Se forem, ele vai ser um polígono regular. Se não for, ele vai ser um polígono irregular, tá certo? Colocou os nomes, regular ou irregular. Agora vocês vão classificar de acordo com a quantidade de lados. Então, você conta. Se tiver 4 lados, como a primeira figura aí tem 4 lados, né? E aí vai ser chamado de quadrilátero, tá bom? E aí você vê com as outras 3. Então, é isso. Só até a questão 6, tá? Para vocês. Resolvam. Na próxima aula, a gente vai estar estudando triângulos, né? Pra gente finalizar os triângulos. E depois os paralelogramos, ok? Então é isso. Boa aula e até a nossa próxima videoaula.